Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma das nossas aulas aqui sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre empresas. É um grande prazer estar aqui convosco mais uma segunda-feira à noite. Quem já nos acompanha sabe que o meu nome é Susana Carvalho, sou business coach e que estou aqui convosco a acompanhar-vos todas as segundas-feiras, precisamente para nós irmos aumentando o nosso conhecimento, de empresas, de negócios, de empreendedorismo e, sobretudo, colmatando, aqueles grandes desafios que quem é empresário, quem é empresária, sabem que temos diariamente e que é necessário um grande mindset, é necessário uma grande perspicácia, é necessário uma grande vontade e é necessário continuar. E é por isso que aqui estamos. Então sejam muito, muito bem-vindas. Hoje vamos dar seguimento à nossa aula que falámos então na semana anterior. Na semana anterior nós estivemos a falar de hábitos, hábitos atómicos, e hoje fiquei de partilhar aqui convosco um bocadinho no seguimento da semana anterior como é que nós podemos implementar esses hábitos para o sucesso, não é? Portanto, quais serão esses hábitos de sucesso? Então, nós temos, sobretudo, uma coisa que saber muito importante é que, às vezes não, sempre, quando existem pequenas mudanças, podem fazer toda a diferença no resultado. E principalmente se nós formos implementando essas pequenas mudanças diariamente, nós conseguimos resultados incríveis e podem fazer isto com um pequeno pacote de açúcar, como por exemplo, eu julgo que já contei essa história aqui, para deixar de colocar açúcar no café. Ir reduzindo gradualmente. Todos os dias vocês põem menos um bocadinho, ou fazem de semana a semana. E isso pode trazer uma grande mudança depois a longo prazo na nossa vida. Muitas vezes nós desvalorizamos estas pequenas diferenças e estas pequenas mudanças, que são coisas tão simples, mas se vocês forem avaliar ao fim de 5 anos, 10 anos, 20 anos, é uma mudança brutal e a diferença é brutal. Então, convido-vos a pensarem um bocadinho nisso e aplicarem um bocadinho este método, esta consciência em certas áreas da vossa vida, que pode fazer toda a diferença, desde o ponto de vista de saúde, desde o ponto de vista de produtividade e, claro, aquilo que nós tanto procuramos aqui nos negócios, os resultados. Então vamos a isso. Então, a primeira questão para nós conseguirmos instalar bem um hábito e para o hábito ser de sucesso é tornar o hábito evidente. Se nós tornarmos o hábito evidente, nós não conseguimos fugir dele. Exemplo, tenho que contratar um novo colaborador para a minha equipa. Então, eu tenho que colocar alguma coisa visível na minha empresa, no sítio, no espaço onde eu trabalho, todos os dias, que me faça recordar para entrar em ação. Então, isso faz com que a mente fique ali gravado no nosso subconsciente e vamos entrar em ação. Por exemplo, exercício físico, todos os dias. Já sabem que eu vou dando aqui uns exemplos de negócios e uns exemplos pessoais, porque nós, empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, nós necessitamos de estar bem para conseguir levar o nosso negócio bem. Esse é o meu lema, eu acredito profundamente nisso e sei que é muito importante o bem-estar, porque quando a pessoa está bem, de facto, leva o negócio bem, leva tudo bem. Se não houver saúde, se não estivermos bem, nada funciona. Então, essa é a primeira parte e é sempre onde nós temos que trabalhar muito. Claro que há outras áreas também, mas essa é muito importante de ser trabalhada. Então, tornar o hábito evidente. Eu ia então dar outro exemplo de exercício, que tornar o hábito evidente para a parte pessoal, exercício físico. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar, imaginem, o saco e todo
o meu equipamento para a prática de exercício físico já preparada. Eu já conheci pessoas, inclusivamente, que dormiam já vestidos com o equipamento, porque de manhã o levantarem-se e despirem-se, aquilo dava-lhes frio, em zonas frias do mundo, não é? Em zonas quentes não há esse problema, mas, e então o facto de já vestir, pelo menos com uma parte do equipamento, ou com a camisola de baixo, ou qualquer coisa assim, isso ajuda a pessoa a fazer. Portanto, tornar o hábito evidente. Colocar à frente dos nossos olhos. Olha, vamos fazer, então vou pôr aqui para dar seguimento, vou pôr aqui para fazer, lá está, o equipamento pronto todos os dias de manhã para fazer. Uma dieta, um regime alimentar, todos os dias de manhã, deixar as coisas já preparadas para aquilo que vamos consumir, ajuda muito. E quem fala de alta performance e alto desempenho sabem que as grandes mentes de alta performance também falam disso, não é? Tornar o hábito evidente, está à nossa frente, portanto não há como fugirmos. Então, o segundo ponto é tornar o hábito atrativo. Sim, não há como a nossa mente foge, a nossa mente e o nosso corpo, fugimos de coisas que não nos dão prazer. É verdade, não é? Então, por que não torná-lo atrativo? Se eu não gosto imaginem, eu não gosto de fazer exercício físico, mas se calhar eu gosto de fazer yoga, por que não fazer yoga? Claro que yoga é uma prática de exercício físico, mas eu não gosto de correr, por exemplo. Mas gosto de dançar e gosto de fazer aulas com música. Então, para que ir correr se eu posso dançar? Isto é tornar o hábito atrativo. Escolher, por que não, escolher uma roupa que goste também para tornar o hábito atrativo. Por exemplo, nas nossas áreas, negócios, por que não utilizar ferramentas que vocês gostam e que se façam sentir bem? Pode ser uma agenda que vocês gostem, pode ser uma ferramenta digital, que utilizem e que achem interessante. Pode ser até o ecrã, o papel de parede do nosso ecrã de computador, ser uma coisa que nos motive, que nos alegre, que nos faça bem. Pode ser uma fotografia de quem nós gostamos, pode ser uma viagem de sonho, pode ser o vosso vision board. Se vocês nos acompanham, já sabem bem o que é o vision board. E isto é uma excelente técnica, portanto. Segundo, para termos então esse hábito de sucesso, é tornar esse hábito atrativo. Terceiro ponto, tornar o hábito fácil. Ou seja, tudo quanto existe que seja necessário nós fazermos, nós sabemos que há formas mais fáceis e há formas mais difíceis. Então, pensar sempre consoante aquela tarefa, como é que eu a posso tornar mais fácil de fazer, não é? Mais acessível, que não me custe tanto a fazer. E voltamos aqui, por exemplo, ao exercício físico. Como é que é mais fácil para mim? Eu prefiro treinar de manhã, logo cedo, prefiro treinar à hora do almoço ou prefiro treinar ao final do dia? Por exemplo, isto é tornar mais fácil a mesma situação com qualquer tarefa dos nossos negócios. Imaginem, eu gosto mais de fazer a parte financeira terça-feira de manhã, que é um dia mais calmo, ou não, eu prefiro fazer o ponto financeiro à sexta-feira. Portanto, vocês dirão, não é? São coisas depois já muito pessoais, mas no fundo é tornar a tarefa mais fácil. Outra forma é, imaginem, é encontrar ferramentas, utensílios, programas que vos ajudem a fazer a tarefa. Imaginem que estamos na parte financeira, por que não ter um programa de gestão que vos facilite todas essas análises, não é? Faz todo o sentido. Por que não ter outras ferramentas que também que nos vão, quando eu falo de ferramentas, portanto, estamos a falar de programas, estamos a falar de mapas, estamos a falar de tudo aquilo que vai facilitar o nosso trabalho e que ajude para ser mais rápido e também para ser mais fácil aqui, do ponto de vista fácil. Portanto, lá está, terceiro ponto, tornar o hábito fácil. E quarto e último ponto, tornar o hábito gratificante. Tem que ser algo que no fim a pessoa diga valeu a pena, que sinta aquela sensação de realização, de cumprido e que se sinta bem, que seja uma coisa gratificante no fim. Todos nós sabemos
volto ao exercício físico. Na questão do exercício físico, que muitas vezes não nos apetece, não é? Mas no fim, depois de fazer a prática, a pessoa sente-se bem. E isto falamos com todas as tarefas. Muitas vezes temos uma tarefa que são aquelas tarefas que nós procrastinamos, não é? Que adiamos fazer aquela tarefa e que depois, quando a realizamos, temos aquela sensação de missão cumprida, de dever cumprido. E então torna-se gratificante no fim. E no fundo andamos ali a adiar uma situação que podia já ter sido realizada e não nos ter causado aquele peso do adiar, não é? Porque enquanto andamos a adiar, aquilo é uma coisa que nos vai pesando, e já podíamos ter realmente a situação resolvida. Portanto, a questão de contornar essa procrastinação também vem daí de perceber que o hábito, então, é um hábito gratificante. E pronto, hoje a nossa aula é um pouquinho mais curta, mas cheia aqui de conteúdo. Então, resumindo, nós temos então que dar atenção às pequenas mudanças que trazem grandes transformações, portanto, ter atenção que de facto as grandes transformações vêm de pequenos passos, de pequenas mudanças que nós vamos introduzindo dia a dia e que isso, no fim, traz uma grande transformação. Relembrar sempre que o hábito deve ser, primeiro, evidente, segundo, atrativo, terceiro, fácil e, por último, quarto ponto, gratificante. São estes, então, os 4 pontos. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar, então, continuar este tema dos hábitos, porque os hábitos que nós temos tornam-se naquilo que nós somos. Quando nós conseguimos implementar os bons hábitos e retirar os hábitos menos bons, nós conseguimos modificar muito o resultado na nossa vida e na nossa empresa. Então, na próxima segunda-feira, vamos falar como passar do bom ao fantástico. Quais serão as metodologias, quais serão as estratégias para nós conseguirmos fazer esta passagem. Está bem? Obrigada aqui pela vossa companhia, mais uma vez, excelente, e cá vos espero na próxima segunda-feira para mais uma aula excelente aqui de negócios e de empreendedorismo e de como levarmos tudo isto rumo ao sucesso. Obrigada, um beijinho e boa noite.